Na alegria de estarmos reunidos em nome de Jesus e para melhorarmos perante a vida e perante a morte que não existe, vamos conversar sobre a morte. Parece que hoje o conceito de morte está mais leve. Parece que através dos séculos começamos a aprender a morrer sem criar grandes problemas. Mas no Céu e Inferno, livro magnífico que devemos ler. Outro dia eu fiquei muito brava com um amigo meu que ele estava falando mal do céu e inferno. Ele não entendeu nada, inteligente, mas ainda estava mergulhado no passado. Céu e inferno são conceitos que expressam nosso estado de espírito. Felizes estamos no céu, infelizes criamos nosso inferno. Tem senhoras e senhores que, casados, criam um inferno no lar. Se separam, se magoam, vivem no inferno. E tem irmãos, filhos, senhores e senhoras casados que criam no lar o seu próprio inferno. E o seu próprio céu agora. E Kardec diz na introdução do Céu e Inferno: o inferno é apenas um estado de espírito que criamos encarnados ou desencarnados. E há que educar, mas esse é outro assunto, para entender que a morte faz parte da vida. Já entre os caiapós, o querido Luquete escreveu um livro, Mito e Vida dos Caiapós, onde ele conta, ele que está contando, hein? Onde ele conta que eles têm muita paciência e consciência perante a vida e perante a morte. Ficam tranquilamente. Eles dizem, existe uma tribo no céu e uma na terra. Quando estamos na terra, de vez em quando bate um vento forte e nos leva para a tribo do céu. E depois acontece de ficarmos com fome e cairmos na terra. Encarnação e desencarne. O vento é o desencarne, a descida pela fome é o reencarne. Já entre os egípcios, que tinham algum conhecimento da vida e da morte, eles tiveram uma ideia terrível. O indivíduo morria e ia pesar-se ao coração. De um lado tinha uma peninha, do outro lado o nosso coração de morto. E, de repente, acho que alguém viu no Risto de Dois, aparecia um bicho que eu não sei, era pelicano, era sei lá, e olhava o peso. Se o coração não pesasse, ia para um lugar melhor. Se o coração pesasse, ia para um lugar terrível. O bicho vinha e comia e saía sangue e ele acabava. Mas ele já tinha morrido, olha como éramos incoerentes. Mas era importante uma tentativa de entender a vida e de entender a morte. Meu pai, meu querido pai, luz em minha vida e na vida de tantos, minha mãe também, casal Luz, meu pai escreveu um trechinho lindo sobre a morte, vamos ver se eu lembro. Não procures no túmulo vazio o ser querido que deixou a terra. A morte encerra a vida e a vida encerra a morte como eterno desafio. Olha no céu, no firmamento, o ser querido que te deixa aflito, has de encontrá-lo quando, num momento, vencendo a ilusão do teu tormento, possas falar-lhe pelo pensamento. E é verdade, é um fato natural que nos acompanha há séculos. Por que não nos acostumamos com a ideia? Eu mesmo digo, eu não tenho medo da morte, mas não tenho pressa. Calma, turma. Aprendi com o Wagner da Rádio Boa Nova. Eu achei maravilhosa a frase. Não temos medo espírita, mas não temos pressa. Nos acomodamos na terra, amamos a terra, os amigos, os livros. Hoje estão acabando com os livros. Eu falei, Deus, não permita que acabem com os livros. Que delícia pegar o papel, o cheiro do papel, a impressão, ler, reler.
É por isso, mas temos que ter cuidado que cada vez que reencarnamos, embora preparados no mundo espiritual para viver bem, para lembrar que estamos de passagem numa escola maravilhosa, planeta Terra. Uma amiga minha diz: "Não diga isso, você nunca sofreu". Eu falei: "Hã? Grandes tempestades, mas abre o guarda-chuva da fé, que é isso? Tem que ter coragem. Coragem para viver, coragem para morrer". Não lembro da experiência, mas com coragem ou não a gente vai. Então vamos ter coragem que a passagem dá mais alívio. E continuamos, deixa eu só lembrar, mergulhamos quando reencarnamos na festa do mundo, dizia meu pai. Temos que ter cuidado, a festa do mundo nos atrai, as coisas materiais nos encantam. E repetimos, alguns já ainda repetem o mesmo comportamento dos coitados dos faraós, que castigava escravo, matava escravo, para construir grandes pirâmides. Para quê? Como éramos tolos, para encher de ouro e joias para entrar no reino dos céus. Era demais. Mas fizemos isso. E se não prestarmos atenção agora, continuaremos mergulhados no extrato bancário, no medo ou desejo de poder, repetindo atos já tantas vezes repetidos. E a morte é apenas uma passagem, é um lugar de onde viemos. André Luiz, muito humilde, eu não vou contar para vocês como eu cheguei do lado de lá, nada. E nem o que eu era no passado, que eu não sei, se alguém sabe, não me conte, porque todos viemos nos desenvolvendo com dificuldade, mas valeu, estamos um pouco melhores e continuaremos. E outra coisa, parar de reclamar da vida, por favor. Chico Xavier já falava: não reclamar, não reclamar. É ridículo. É como uma criança que está recebendo de graça luz, calor ou frio, o céu azul, peixes na água que são pescados, cachorrinhos, gatinhos, e fica reclamando. O que queria mais? O que nós desejamos mais? Tantos agradecer a Deus, tão pouco a pedir, a verdade é essa. Se aprendermos a nos conformar com o que temos, a vida é linda. O querido André Luiz conta de dificuldades na morte. Uns dizem que ele bebia demais, outros dizem que ele fumava demais. Não me interessa o que ele fez demais, porque todos nós fazemos alguma coisa sem necessidade. Me interessa que, coitadinho, ele sofreu tanto quando morreu, porque não soube. Mas ele até que foi esperto. Quando ele começou a sofrer muito, ele pegou vassoura e pano e começou a trabalhar. Médico famoso, respeitado, virou senhor de limpeza. Admirável. E daquele jeito ele recebeu depois a visita da Mana, foi subindo na escala espiritual pela coragem depois da morte, porque ele ficou no umbral. Eu já falei, eu não quero ficar no, isso é brincadeira, hein? Eu não quero, mas é verdade. Eu não quero, brincando a gente fala a verdade. Eu não quero subir muito, não é que eu não possa, é que eu não quero. Eu não quero subir muito, que eu vou ficar sozinha. Tem uma lição no Fonte Viva que diz assim: e onde ficaram aqueles que te acompanhavam? Ficaram no vale. Você subiu. Não, eu não fico sem meus conhecidos. Então eu lembro a música de Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos para mesmo assim viver melhor. Falo, então é no umbral médio. O umbral inferior é muito difícil, mas o umbral médio deve ser uma beleza. Piquenique, árvores frondosas. Que tolice tememos tanto a morte. Tememos o desconhecido, mas muitos não na hora de ganhar coisas materiais. Políticos corruptos, assaltos, golpes. Nunca vi tanto golpe como hoje. Eu já estou atendendo o telefone assim: alô,
Para não ter inteligência verbal, como é aquela inteligência artificial não me pegar. Alô, e conforme plano vivo, plano não sei, tudo que é plano oferecendo coisa, precatório eu já bloqueio. Aí meu amigo ligou para mim pelo WhatsApp, mandou o bilhete. Heloísa, você me bloqueou. Eu falei, desculpe, eu estou numa bloqueação terrível. Estou bloqueando tudo para não ser golpeada, que eu não quero passar por boba. Ele falou, mas ouça a voz. Eu falei, inteligência artificial engana a gente. Falei, gente, daqui a pouco nós vamos preferir a morte do que a vida. Entra embaixo da cama, vem a inteligência artificial. Mãe, a gente sai da... E não era. É outro brincadeirinha. Somos fortes, somos capazes de modificar a terra. Jesus nos disse palavras lindas, nos deu coragem, alegria de viver. Quando eu vou aqui perante uma coisa que eu não esperava mais na terra, eu lembro de Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Eu sou o leite que fortifica o fraco, sou o clarim que aparece ao amanhecer. Ele veio para nos ensinar a não temer nada, nem a vida, nem a morte, nem a nós mesmos. E ele disse outras palavras que eu repito para mim que me encantam. Oh, meu Deus, agora eu esqueci. Eu digo, não era para dizer, daqui a pouco volta. E é o nosso grande professor. E Maria de Nazaré, eu ficava triste, ninguém falava em Maria de Nazaré. Aprenderam com uma seita protestante a tentar apagar Maria. O que é isso? E eu fui convidada para um congresso em Uberlândia em homenagem a Maria de Nazaré. Ah, meu Deus, eu quase voava de tanta alegria. Exemplo de beleza espiritual, elegância espiritual em todos os instantes da nossa vida e nos dá uma lição preciosa. A morte pela qual Jesus passou do corpo físico, mas doeu. O corpo físico está ligado à mente extrafísica e Jesus fez questão de sentir a morte, porque ele quis viver como nós vivíamos novamente, que ele está 2.000, 10.000 anos acima. E Maria de Nazaré, mãe amorosa, suportou tudo aquilo, apenas lágrimas caíam. Ela não deu um grito, não fez um escândalo. Eu fui no enterro de um senhor e a mulher gritava, ai, como eu vou viver agora? Você me abandonou. Eu fiquei horrorizada, eu falei, coitado do velho moço, não sei quem ele era, só conheci ela em mais ou menos. De agora em diante, eu só vou em enterro de gente que eu conheço a atitude. Que eu sofri mais do que ela. Gritou, 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 e daqui a pouco estava conversando e rindo. Eu fiquei furiosa, eu falei, me despedi, nem dei muito abraço e fui embora falando, mas por que tanto carnaval na Terra? Gritam quando nasce, gritam quando morre, gritam quando há casamento, gritam sempre. Gritam com os políticos e votam nos políticos corruptos, ou eles roubam, sei lá. Então, alguém tem que conservar um relativo equilíbrio. Estamos tentando. Fazemos caminhadas, antigamente eu fazia academia, agora cansei. Caminho no meu prédio, converso com as flores que são muito delicadas para conosco, que nos olham sempre com muito amor e nos perfumam, e adoro bichinhos, cachorrinho, gatinho, bebês, crianças, todos aqueles que ainda não manifestam em que estado espiritual estão. Está difícil agora. É uma época em que jovens que se formaram, se aperfeiçoaram, não querem trabalhar. Entre os meus 8 netos, ninguém vai descobrir quem é, uma não quer trabalhar. Ela se formou, agora ela quer fazer curso de especialização lá fora. Poupe-me.
Agora é hora de pegar no batente, desenvolve os neurônios, impede a velhice mental. Às vezes ela chega de surpresa, mas melhora, diminui. Não há possibilidade de ter tanta incompreensão. Leon Denis, que você se ama o Leon Denis. Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, ele nos conta, vamos acordar. Já no horizonte primitivo fazíamos sessões de materialização. Denis fez apoiado por pesquisadores. E isso ficou comprovado. Então, sabíamos que a morte era só uma passagem, ainda mais. Nas sessões, os espíritos que morreram vinham materializados e mostravam que não tinham morrido. E na Polinésia já sabiam que existe uma força mani-orenda que envolvia o indivíduo que tinha morrido para que ele pudesse se expressar como se estivesse vivo. Gente, tivemos tantas lições e custamos tanto a compreender. Tantos continuam sofrendo após a morte porque é para fazer como André Luiz fez. Pegar um pano do lado de lá, chegamos sem condição alguma. Oi, que serviço tem aí? Eu vou fazer. Porque enquanto trabalha, não pense em si mesmo. Encarnados, nós sabemos fazer isso, em vez de reclamar da vida, em vez de ficar muito preocupada com algum problema da família. Tenho 5 filhos, 8 netos, um bisneto, é uma família borbulhante. Nós temos que manter a calma, gasta energia não pensando. E mais um capítulo do meu pai, eu ia até falar depois, mas me encanta, eu falo 2 vezes. A morte rejuvenesce. Ah, essa eu adorei. Que plástica, que nada. Plástica, às vezes, Estênio Garcia ficou pior. Está horrível, coitado. Adriane Galisteu tirou as bochechas. Ah, que pecado, parece outra. E tantas e tantos eu vejo na televisão, eu falo, gente, plástica não, pelo amor de Deus, esperem um pouco mais, vocês vão morrer, vão ficar lindas e lindos do lado de lá. Agora, se a gente não ficar, trata de orar, ajudar o próximo, vai melhorando já, que é o que nos dá, encarnados ou desencarnados, uma companhia maravilhosa, luzes que nos amam, nos acompanham e nos tornam melhores, porque amigos são o que de melhor existe na Terra. E às vezes falando, eu olho uns rostinhos lindos, mas tão desanimados, que eu tenho vontade de falar, sorria. Sorria que tudo melhora. Até as ruguinhas, em vez de cair, ficar uma carinha triste, sobem. A boca sobe, por isso eu sorrio muito. E eu tão calma, andando na rua, feliz da vida, sorrindo. Eu tenho é de família, meu pai, minha mãe, meu irmão Herculaninho, todo mundo sorri. Então eu estou sorrindo, nem percebo se estou, não. Para um carro, meu filho, mãe, oi, querido, é o que sorri menos. Mãe, para, mãe, você está andando, eu estou te acompanhando, você está sorrindo, rindo. Para que vão te assaltar, pensam que você é uma velha rica. Agora, quando eu estou na rua, eu tenho que morder, ele está certo, morder a língua para não rir, fazer uma cara triste, não pode. Entrar no banco de costa. Meu Deus, era uma situação para a gente se pôr a chorar. Mas ou triste ou alegre, a vida continua. Alegre fica mais velha, mais leve. Mais velha fica mais leve. Eu comentei hoje, né? Comentei que você fica achando os outros melhores, perdoa mais, fica mais feliz. Tudo é tolice, tudo passa, até eu passarei e voltarei. A reencarnação é a chave da felicidade. Adoro cantar, mas minha voz não dá para cantar, esqueço o ritmo, esqueço a música. Aí meus filhos pediram, mãe, não canta alto. Falei,
A situação está grave, eu estou incomodando cantando baixo. Então, quando tem gente em casa, eu não canto. E quando não tem, eu não canto para não torrar os vizinhos. Mas ponho alto a música do Roberto Carlos e ele canta para todo mundo. Nossa Senhora, Jesus, lindas. E ponho a do Padre Zezinho. Ah, música de padre. É meu irmão, é cristão. Kardec diz: todas as religiões são boas, porque existem elementos necessitados em todas as religiões. Claro! E o Padre Zezinho me comove quando ele canta a música em favor da família. Falo, coitadinho, ele não formou a família dele com filhos, netos, e ele canta essa música com tanto amor. E o Antônio Maria, que diz: cura, Senhor, cura aqui, cura onde não posso ir. Também eu me comovei, eu falei, vai ver que ele sente saudade, sei lá. Agora ele estava doentinho, será que partiu? Não, né? Acho que não, senão faria mais barulho. Nós temos que velar também por nós, como se fosse uma flor que somos no grande jardim da humanidade. Somos importantes no conjunto, sozinhos não somos nada, somos indivíduos crescendo para a luz, isso é importante também. E Jesus nos disse, eu gosto disso, sois Deus e sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Se perderdes o seu sabor, com que havemos de salgar a terra? Então, toda manhã, quando eu levanto, eu leio 3 linhas do Evangelho. Esse, como diz meu querido amigo Gilmar, não é o Gilmar jogador, mas ele deve dizer também, é o Gilmar da Casa André Luiz. Eu digo sempre, obrigada, Deus, abençoado Evangelho. Como tem gente que não entende que o Evangelho é um livro que nos cura, é uma psicoterapia mental, desperta-nos para a compreensão do que somos e maior ainda do nosso... Me avisa quando for hora, filho, que eu estou sem relógio. Esqueci em casa o relógio e o celular. Não, não é porque eu estou velha, não, não digam isso. É porque muitas preocupações. Então eu fico perdida, eu andava, era mania, eu andava com... Aí eu até gostei de ficar um pouco sem pensar em horário, mas tem horas que temos que pensar. Mas quando aprendemos a viver, a vida é linda. Agora, o céu e o inferno lembra problemas de consciência. Quando fazemos uma pequena coisa errada, nós ficamos lembrando, até pedir desculpa para a pessoa. Pode ser um esquecimento, que graças a Deus ninguém aqui faz nada pesado, né? Eu, por exemplo, não me perdoo se eu passo no meu shopping e não cumprimento todas as meninas e meninos. E eles ficam lá, você também, eles ficam tão gratos, porque tem gente que passa com o nariz arrebitado. Tolice, vai ver que na outra encarnação, parábola de Jesus, parábola de Lázaro. O rico estava lá todo pomposo, cheguei aqui, agora vou chamar aquele para quem eu dava comida, ele andava sujo, coitado, não sei se deixam ele entrar aqui para me servir. E a resposta, agora você vai servi-lo, porque ele cumpriu os seus deveres. Mais uma lição preciosa, não é pela inteligência, não é pelo desenvolvimento, todo mundo vai chegar lá, não é pelo desenvolvimento espiritual, só pelo amor ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus foi tão sábio que ainda nos explicou, temos que nos amar para conseguir amar o próximo, amai o próximo como a si mesmo. Os que não amam a si mesmo são infelizes, judiam do próximo, são difíceis dentro de casa, não treinaram para amar o próximo. É como aquele conselho divino que o querido Francisco Cajazeiras escreve, o valor terapêutico do perdão, que a ciência vem convidar. Dr. Calil, cardiologista, Hospital Sírio-Libanês, perdoem. Perdoem, porque não perdoar forma
coágulos, as mágoas formam coágulos que atingem o corpo em pontos vitais. Aí ele diz: "Não é religião". Que medo os que acham que são intelectuais têm de religião, que bobagem. Religião, diz Kardec na Revista Espírita de 1858, eu acho, é apenas religar a Deus, as luzes do universo. E é necessário desenvolvermos, alegoricamente falando, os músculos do perdão para nos perdoarmos. Aquele escritor de Guerra e Paz, como chama mesmo ele? De vez em quando me some um Tolstói. Tolstói, o livro é de Célia Xavier, uma menina que eu vi crescer, o pai dela médium famoso, o doutor Urbano de Assis Xavier, é uma menina que trabalhou até agora seu Hugo de Cambé desencarnou, seu Hugo no orfanato lá de Cambé, é médium consciente e bem preparada. E ela recebe psicograficamente Leon Tolstói. E Leon tem lógica também, a gente sempre analisa a reencarnação e conversa com os amigos, porque sozinho nós não vamos para frente. E ela diz que Leon Tolstói escreveu na psicografia que ele ficou muito triste e estava pensando por que ele, que amava a mulher, começou a implicar com a mulher, viviam no inferno. Ele cismou que ela tinha, eles eram nobres, tinham uma fortuna, tratavam muito bem os empregados, tiveram uma vida linda, ele e a esposa se amavam. De repente, ele começou a brigar e o motivo, inventou, queria que ela desse o dinheiro dela para os filhos. Ela falou: você reparte a herança sua, a minha vão ficar. Ele queria para os empregados, ela falou: o meu vai ficar para os meus filhos. Pronto, foi a desculpa para ficar um clima terrível em casa. Ele pega e sai de casa com já 80 anos. Uma filha o acompanha e logo ele desencarna. Aí ele está do lado de lá, sentado, se analisando, não tem anjos vestidos de demônio, não tem nada perturbando ele, está ele com ele mesmo, pensando: por que eu briguei tanto com minha mulher? Por que houve essa mudança terrível em minha vida? Aí ele atacava muito a igreja ortodoxa católica, falava mal, aqueles que tinham modificado, deturpado os ensinamentos de Jesus, todos nós deturpamos, estávamos lá ou criando as regras, criando o inferno terrível, que nem gosto de falar, ou criando outras regras. Aí ele se vê, ele abre uma tela e ele se vê, ele era o dirigente da Igreja Ortodoxa Russa que ele tanto atacava. Aí ele chora, mas aí fazem mais um convite que ele precisava se conscientizar. Ó, tem aqui um ex-amigo seu que você vai precisar falar com ele. Quando fala o nome do ex-amigo, ele já arrepia. Numa encarnação anterior, ele era amigo do moço e roubou a esposa do moço. Agora ele estava entendendo o mal que ele fez. Ele vai falar com o ex-amigo e o ex-amigo não olha para ele. O que ele fala, fala nunca. De vez em quando dá uma olhada torta e vira, não quer saber dele. É claro. Aí ele promete para o ex-amigo que vai dar de novo a esposa para o ex-amigo. Mas quem é ele para saber o sentimento do ex-amigo? Quem exige, quem sabe, é a mulher, o que ela vai fazer. Mas vejam como um pensamento terrível nos atormenta. Então, cuidado com os nossos pensamentos, porque Kardec ensina na Gênese. A parapsicologia reafirma, a parapsicologia diz: Kardec nunca errou. Aí Joseph Heine, uma vaidadezinha, tem direito, vai, coitadinho. Ele apresenta a mente extrafísica, fez um trabalho lindo, considerado ciência, mas ele diz: precisa ver, analisar melhores as coisas. Então, vamos ter cuidado com as nossas análises. Mas agora esqueci o que eu estava falando. Eu distraí com tanto rostinho bonito, tanto sorriso, então vou continuar onde dá. E continuamos a nossa caminhada em busca da felicidade.
encarnados ou desencarnados. Ah, Tolstói, ele vai falar com o amigo, desiste e vai embora. Mas tem outros também que entram em grandes dificuldades do lado de lá, porque a gente lendo as histórias são, em geral, pessoas que ficam muito fechadas nelas mesmas, vivendo em torno delas, da família, se fechando mesmo numa caixa preciosa. E essas pessoas estão respirando, vivendo só os próprios pensamentos pequenos e desanimadores. Aí desencarna, tem no livro Cristo Espera por Ti a história daquele ex-amigo do Chico Xavier. Ele era amigo, Valdo Vieira, mas ele não concordou, foi honestíssimo, sempre oro para ele, dando parabéns. Ele não se pôs a falar mal do Chico, ele, olha lá, ele está me confirmando, obrigada. Ele pegou e começou, saiu e fundou uma filosofia até meio esquisita. Não entendi. Conscienciologia, onde existiam uns barbudões que despertava, ele mesmo deixou uma barba, mas nunca denegriu a imagem do Chico Xavier. Abençoado seja. Falei para um ex-amigo meu, eu não sei por que ele ficou tão bravo. Falei, em vez de você ficar, aliás, ele atacava esse livro O Céu e o Inferno. Eu falei, em vez de você ficar atacando, faz como o Valdo Vieira, sai, cria o seu livro O Céu e o Inferno. Ele nunca mais me olhou na cara, não fez falta. Não fez falta, porque é muita ignorância, não é obrigado a ficar na doutrina. Não gostou, como outra que disse para mim, precisamos atualizar o evangelho. Eu falei, o quê? Não entendi. Não, tem muita alegoria, ninguém entende, nós tínhamos que começar um trabalho de atualização. Eu falo, oh, meu pai já me ensinou que não existe alguém encarnado com autoridade moral, intelectual ou espiritual para corrigir Kardec, mesmo porque só Kardec teve dia e noite, em todos os instantes da sua vida, a equipe do Espírito da Verdade, dirigida por Jesus, para conduzi-lo. Então, é um absurdo. Você vai querer dizer que Kardec errou e que toda a equipe do Espírito da Verdade errou? Para com isso. Aí me tiraram de um grupo que eu fazia palestra. No começo eu fiquei até triste. Eu falei, como? Eu caprichava, até depois falei, graças a Deus. Aí eu, por minha conta, saí do grupo mediúnico de quem queria deformar o evangelho e fui para outro grupo mediúnico. Falei, cheguei numa idade que eu já posso me provocar um relativo descanso. Kardec, Kardec, Kardec é um direito, não gostou? Respeitamos todos. Vai e cria a sua doutrina. Agora, não tenho culpa se não tiver audiência, aí o problema não é meu. E é um constante aprender. Quem arrebita o nariz esquece que existem trilhões de planetas no nosso universo. Se cada planeta tiver um bilhão de habitantes, quantos irmãos nós temos? Mais bonitos, mais inteligentes. E por que um tem que ser melhor que o outro? Que bobagem! De onde tiramos essa ideia? Os cachorrinhas, minha filha tem 2 chihuahua, irmãzinhas, são diferentes. Uma é gordinha, desesperada para comer, outra é magrinha e medrosa. Ela chega aqui, ela vai se encostar numa parede. Falei para minha filha, o passado dela, um leão a comeu, coitada. E a outra está sempre bem. É assim a vida. Somos diferentes, mas temos uma luz interior que quem vai desenvolver? Nós mesmas. E essa luz vai brilhar no aqui ou no além. Já encarnados, estamos metade da nossa vida no além, nas horas de sono, com as companheiras e companheiros que merecemos, com os problemas que temos. E quem estiver com depressão, pelo amor de Deus, vá na casa espírita fazer um tratamento, mas também vá no especialista médico. Eu tinha uma amiga, coitadinha,
ainda é amiga, mas meio de longe, que eu cansei, desculpem. E ela tinha períodos terríveis de depressão. Aí ela ia ao médico, eu insisti, outras amigas falavam, o grupo de professores, ela ia ao médico, ficava bem, alegrinha. Daqui a pouco ela começava a fazer bico, eu não aguentei. Eu ia falar quase o nome dela, não posso. Outro dia eu falei o nome do meu bisneto localizar, um menino de 5 anos. Assim não dá, gente. Mas ela começou a fazer bico, eu falei: "Ah, meu Deus, lá vem de novo, ela vai ficar doente de vez". Cheguei e falei: "Filha, marca a hora no seu médico, você já toma um antidepressivo". A resposta que ela me deu até hoje, eu penso: "Mas como pode uma mulher relativamente inteligente ser nessa hora tão ignorante? E você acha que eu vou depender de remédios?". Falei: "Ah, pode escolher, fica dependendo da depressão, tudo bem, não tenho nada com a sua vida". Então, não tem que ter medo de consultar e tomar remédio. A senhora precisou, não, porque eu rio, a risada cura. Só não rio mais na rua, que aí é perigoso mesmo em São Paulo. E também não chego para almoçar muito alegre, senão vou falar: "Ah, é essa hoje eu espero na saída". E assim são as pessoas. "Ai, eu estou tão mal, tão mal". Outro dia, minha filha: "Uma dor de cabeça, acho que é o canal descendente, porque a dor irradia por aqui". Eu falei: "Você quer me fazer um favor, filha? Marca a hora, você tem plano de saúde, vai já ao médico. Vai ver, o que é isso agora ficar sofrendo em pleno século com tantas luzes, e não tem plano de saúde, tem escola universitária de medicina que atende de graça, tem locais ótimos e, além de tudo, vá à casa espírita tomar passe, que eu estou vendo pela sua cara que você está perturbada". Então, às vezes a gente tem que ser firme. Então a gente tem que ver que esse inferno que criamos, o inferno cristão, não foi criação de Jesus. Jesus convidou ao bem-estar, a pensar bem, a orarmos. E a oração hoje, a oração está confirmada pela ciência. Eu adoro as confirmações da ciência do que Jesus falou. Quanto tempo passou? Nós aproveitamos ainda tão mal os ensinamentos de Jesus, mas estamos melhorando. A ciência viu, doutor Silva Costa Renato, peguei na internet, confirmei com o doutor Google e vou procurar livros dele. O doutor Silva Costa Renato caçoava da oração. Ele falava: "Que besteira, quem inventou isso?". Aí um amigo dele falou: "Você, como cientista, só pode falar mal da oração depois de pesquisar. Apresenta a sua pesquisa". Ele falou: "É o que eu vou fazer, e você vai ver que eu tenho razão". Arrumou câmaras Killing acopladas a microscópios potentes. E o que viu? A oração feita com sinceridade ilumina. O cérebro brilha intensamente. Os neurônios são violentamente irrigados de uma forma que ficamos mais inteligentes. Há todo um processo de fortificação do nosso corpo físico. Honestamente, ele veio e falou: "Olha, a oração vale, ilumina", diz que as zonas responsáveis por decisões corretas brilham violentamente. Eu falei: "Oh, meu Deus, que beleza". Ele falou: "Estou fazendo 8 orações por semana". Eu falei: "É mínimo? Eu faço muito mais e oro colocando música também, que também se não cansa". Então, meio-dia, enquanto não chega a hora, minha filha está na academia, eu diminui a academia, caminho. Também tanto cuidado com esse corpo que nos serviu tanto, deixa agora, ele vai descansar. Ainda não tenho pressa, olha, não, às vezes eu falo entusiasmada, não tomem nota. E a oração realmente cura.
E outra pesquisa, essa eu não guardei o nome, mas se alguém guardou aí, levanta a mão que eu tenho que aprender de novo. A outro senhor descobriu, cientista, que fazer o bem faz bem, ilumina. Olha lá, você lembra o nome? Não, né? Eu também, eu vou procurar pelo Dr. Google. E fazer o bem ilumina a pessoa que faz o bem, mas ainda mais importante, aquele que recebe o bem, às vezes recebe até meio importante, não dá valor, fala, por que Deus deu para ele e não deu para mim? Aí esse não se ilumina, mas o que recebe com gratidão também fica iluminado. Então, agora eu, toda hora, não sei se eu falei para vocês, obrigada, obrigada, obrigada. E sinto gratidão para me iluminar. A gratidão, o amor ao próximo, o carinho para com todos, o sentir que é nosso irmão. Outro dia, eu, no metrô, tive uma lição. Chegaram dois moços, muito, eu achava feia a tatuagem, brinco. Falava, por que fazem isso? O tempo passou, era bonito. Bom, hora idosos, está lá em todo canto, para os idosos sentarem. Eu olhei, a mocinha me olhou e fingiu que estava dormindo. Eu não ia acordá-la, deixa ela. Aí vieram dois moços, ninguém levantou, hein? Tinha uns 4 lugares. Vieram dois moços daqueles que eu mais tinha preconceito. Acabou, vulperizou, adorei. Lição vale e aparece sempre. Senhora, senta no nosso lugar. Falei, não, vocês estão trabalhando, eu vou visitar uma amiga. A senhora podia ser minha mãe. Senta no nosso lugar. Ai, eu adorei. Falei, então, vocês vão, eu vou agir com vocês como com os meus filhos. Muito obrigada. Posso dar um beijo na bochecha de vocês? Por favor, senhora. Um, depois o outro. Ai, meu coração derreteu. Aí beijaram minha testa e foram ficar segurando. E eu sentei toda feliz. Aí eu falei, obrigada, meu Deus. Nunca mais vou ter preconceito tolo. Ou se eu tiver, eu já dou um tapa para acordar. Porque não tem cabimento. Eu falei, reverenciam os políticos corruptos. Reverenciam qualquer louco. Os maus dominam a terra, porque os relativamente bons se encolhem. E o convite não é a ficarmos com medo, é a verificarmos dentro de nós como agir para nos tornarmos melhores e auxiliarmos os que estão à nossa volta. Plantas, antes de sair, eu reguei as orquídeas. Falei para minha filha, não deixe elas morrerem, hein? Pelo amor, nem sentirem sede. Agradei as cachorrinhas e fui cumprimentando cada um, porque você recebe tanta energia que você se espanta. Aprendi isso, infelizmente, acho que com 80 anos, estou com 83, mas ei, calma, quanta coisa ainda tenho que aprender. Até os 90, tenham calma. Agora também falei para as minhas filhas, vamos orar, eu não quero nem cuidadora, mas se vier também a gente aceita. Mas é difícil, né? A cuidadora dá banhinho, levar até onde. Não, mas se tiver, a gente aceita. Faz um retrocesso e volta à infância. O que é importante? Não ter medo de nada se agirmos direito. Outro dia eu subi no avião, tinha caído um avião, caído, eu falei, será que vai cair? Eu falei, também se cair, que diferença faz? Se a queda do avião, se é na cama, se é. Vamos nos fortificar na alegria de viver e no bem, porque o Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Muito obrigada.